Boa noite, prezados cursistas. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Obrigado a todos vocês que participaram do fórum de discussão e vamos continuar empenhando na participação. Quem não participou ainda, participem, para vocês não ficarem sem nota. E se tiverem alguma dificuldade, podem enviar a pergunta no fórum Tira Dúvidas ou podem entrar em contato com seu professor mediador. Hoje daremos continuidade com mais um conteúdo. Vamos começar? Nesse slide, vemos o nosso conteúdo programático, aquilo que iremos aprender nessa unidade. Nessa aula, estudaremos um pouco sobre funções, matéria essa tão importante e tão rica em detalhes. A importância do estudo de uma função não é restrita aos interesses da matemática, mas é colocada em prática por outras ciências, como a física, a química, a biologia, economia, sociologia, que procuram saber quais as grandezas representativas dos seus fenômenos e como elas estão relacionadas entre si. Nem sempre percebemos, mas estamos sempre em contato com as funções no nosso dia a dia. Por exemplo, quando lemos um jornal, muitas vezes nos deparamos com um gráfico, que nada mais é do que uma relação, uma comparação de duas grandezas representadas graficamente. Para que esse gráfico tome forma, é necessário que essa relação seja representada em uma função na forma algébrica. Nesta aula, faremos um estudo das relações entre as grandezas que chamamos de funções. As funções são um importante assunto da matemática e estão muito presentes no campo do agronegócio. A invenção de coordenadas cartesianas data lá do século XVII, por René Descartes, que revolucionou a matemática, fornecendo a primeira ligação sistemática entre a geometria euclidiana e a álgebra. Usando o sistema de coordenadas, por exemplo, um círculo de raio 2 podem ser descrito como conjunto de todos os pontos cujas as coordenadas satisfazem uma equação. No caso, a equação seria x² mais y² igual a 4. Um exemplo familiar é o conceito do gráfico de uma função, assunto que abordaremos nos slides à frente. Dados dois conjuntos A e B não vazios, definimos o produto cartesiano entre A e B como a relação denotada por A cartesiano B, A vezes B. É o conjunto de todos os pares ordenado da forma A e B, onde A pertence ao primeiro conjunto e B pertence ao segundo conjunto. Nesse slide aqui, o que seria então o produto cartesiano? Seria todos os pontos representados aqui, por A e por B. Então vamos ter 1 e 3, 1 e 5, 1 e 7. Agora o 2, 2 e 3, 2 e 5 e 2 e 7. Então isso que seria o produto cartesiano. Mas o que é função? É a ideia de relação. Leonhard Euler, um dos mais brilhantes matemáticos suíços, foi quem desenvolveu esse trabalho e também desenvolveu em quase todos os ramos da matemática. Ele desenvolveu a ideia de função. Foi também o responsável pela adoção do símbolo f de x é igual a y, para representar uma função de x em y. Uma função f de A em B é uma relação entre dois conjuntos, o conjunto A e B. Para que a relação seja função, cada variável x deve ter apenas um único correspondente em y, que é aqui no caso o conjunto B. A notação mais usada para a função de A em B é essa daqui, A em B. Função polinomial. Chama a função polinomial do primeiro grau toda função real representada pela relação f de x é igual a x mais b. Temos que A e B são números reais e A aqui tem que ser diferente de zero, porque se for zero, esse termo aqui iria anular e ia ficar só a constante B. Uma relação é uma correspondência existente entre dois conjuntos não vazios. No caso, qualquer dois conjuntos A e B.
matematicamente uma relação correspondente a qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Aqui nós vamos ver, temos dois conjuntos aqui. Eu posso estabelecer uma relação entre esse conjunto e esse. Aqui, ó, o porco é animais, galinha, animais, melancia representa as frutas, laranja também, frutas, jabuticaba, frutas, trator, automóvel, moto também, automóveis, e boi, animais. Percebemos que cada elemento desse aqui, ó, teve um correspondente nesse conjunto aqui. E aqui não sobrou nenhum. E nenhum desses elementos tem mais de um representante nesse aqui, ó. No caso, o porco não pode estar ligado aqui aos animais e à classe dos automóveis, só pode a um. Então, para ser uma relação, a função, cada elemento desse lado aqui só pode ter um correspondente nesse lado aqui. Aqui não pode sobrar nenhum, mas aqui pode, como sobrou aqui nesse slide aqui, móveis. Ó, então temos a função linear. A função linear é a função que é representada só pelo termo ax. Ela não tem esse coeficiente aqui, ó, o coeficiente b. Aqui temos dois conjuntos, representado aqui por x e y. Ó, o 5 aqui está ligado no 15, o 6, 18, 7, 21. Vocês percebem que esse número aqui é 3 vezes o primeiro? 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. Então, aqui eu tenho uma relação. Ó, cada elemento aqui, ó, só tem um correspondente do lado de cá. E aqui também não sobrou nenhum elemento. Então, isso aqui é uma função. E qual que é essa função? Eu posso falar que a função aqui, em relação a x, vai ser o quê? 3 vezes o valor de x. Então, eu posso falar também que y é igual a 3 vezes x. E aqui embaixo, temos o gráfico dessa função que nós vimos aí, a 3x. Aqui temos o plano, aqui é os conjuntos das ordenadas e das abscissas. Quando o x é 1, o y aqui vai ser 3. No caso, quando o x for 2, o y ia ser aqui um valor 6. Então, unindo todos esses pontos, determina a reta da função. Vamos continuando a ver o conceito aqui de relação. Temos dois conjuntos A e B. Vamos ver se C é uma relação desses dois conjuntos? Ó, nós vimos que cada elemento desse lado aqui só pode ter um único correspondente do outro lado, no outro conjunto. Aqui, ó, o 1 está fazendo correspondência com 1, com 2, com 3 e com 4. Por isso, já não é uma relação. E o 2 aqui não tem nenhum correspondente. Então, por esses dois motivos, isso aqui não é uma relação. Então, C não é a função de A em B. Vamos ver a próxima. O E. O elemento 1 aqui ligou no 2 e o 2 ligou no 1. Cada elemento aqui tem um correspondente do lado de cá, no conjunto B. E aqui também não sobrou nenhum. Aqui pode sobrar, aqui não tem problema. Então, essa aqui é uma função. Vamos para o G agora. O elemento 1 aqui, ó, tinha que ter apenas um correspondente no conjunto B. E aqui ele tem 2, ó, tem tanto 2 como 3. O 2 tem apenas 1. Mas por causa que o 1 já tem 2 elementos, isso aqui também não é uma função. Aqui embaixo, temos dois conjuntos também. Cada elemento aqui tem apenas um correspondente aqui, ó. Não sobrou nenhum aqui, então isso aqui é uma função. Vocês podem perceber, menos 3 ao quadrado é 9. Menos 1 ao quadrado é 1. 0 ao quadrado, 0. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, qual que é a função aqui? A função aqui é o x ao quadrado. Bem fácil, né? Temos mais uma aqui também. Vamos ver, ó. Cada elemento desse aqui tem
um único correspondente no conjunto B? Vemos que sim, né? E não sobrou nenhum elemento aqui que não tivesse correspondente. Ah, professor, mas aqui sobrou um. Nesse conjunto aqui não tem problema. Esse conjunto aqui também, ele é chamado de imagem. E o conjunto A, que é o primeiro, é chamado de domínio. E o conjunto formado por cada um desses aqui que recebeu a setinha é o contradomínio. Vocês podem perceber qual que é a relação? Qual é a relação do 2 com 3, do 3 por 4, do 5 por 6? Vocês percebem que cada elemento desse aqui é acrescido em uma unidade do de cá? Então a função aqui, ó, vai ser o x mais 1. Função do primeiro grau. Vamos dando continuidade aqui. Vimos que a função do primeiro grau é a função representada por ax mais b. Temos que o a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Aqui vemos vários gráficos. O que vai influenciar no gráfico aqui é os valores de a e de b. Aqui, ó, aqui o gráfico representado pela cor azul é a função 2x mais 1. Percebemos que ele tem uma inclinação. Esses outros aqui, ó, já tem uma inclinação menor. E esse aqui, amarelinho, tem uma inclinação menor ainda. Quanto maior for esse número, o A, maior vai ser a inclinação. Quando o número é muito grande, nós vamos ter um gráfico mais ou menos nessa forma aqui. Aqui percebemos que tem o preto e o vermelho, que são paralelos. Ou seja, o coeficiente angular, o A, é o mesmo. Podemos ver aqui, na primeira, a função é apenas o x. E na outra é o x, porém tem um coeficiente aqui, que é chamado do linear, que é o b, menos 3 sobre 2, que é menos 1,5, ou seja, ele só faz abaixar o gráfico nesse ponto aqui, ó, onde corta o eixo y aqui, é o ponto menos 3 sobre 2. Aqui nós vemos que o coeficiente a for positivo, nós vamos ter uma função crescente, que é representado por esse aqui, ó. O gráfico, a função do gráfico vai ser sempre nesse sentido. Agora, se o coeficiente de A for um número negativo, exemplo, menos 1, nós vamos ter já uma função decrescente, que vai ser representado sempre desse lado aqui. Nessa primeira imagem aqui, nós vemos duas funções, 2x mais 1 e 2x menos 1. O coeficiente angular, que é o 2, é o mesmo. Então a inclinação é a mesma. Porém, o coeficiente linear, nenhum é positivo, no outro é negativo. Nesse caso aqui no 1, percebe que ela corta o eixo y no ponto 1. A outra já vai cortar o eixo y no ponto menos 1. E aqui também temos outro gráfico da função 3x mais 2. Quando x é 1, ó, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. O y vai ser 5. Quando o x é 2, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Quando o x é 2, o y vai ser 8. E aqui nós temos o gráfico da nossa função, 3x mais 2. Vamos continuar. Aqui, imagine agora, aqui vocês lá no restaurante. Aqui tem uma placa aqui, self-service, R$30 por pessoa. Se vocês comerem apenas 100 gramas, quanto vocês vão pagar? 10, 20? Vocês vão pagar os 30 reais. Se vocês comerem 200 gramas, vão continuar pagando os 30 reais. E assim, sucessivamente, qualquer tanto que vocês comerem, você sempre vai pagar os 30. Aqui temos um exemplo de função constante. Aqui, naquele termo lá, do ax mais b, só temos, nesse caso, o coeficiente linear, que é o b, não temos o coeficiente a. Agora, imagine que você tenha
um pomar com laranjas, você vai vender cada uma a R$1. Se você vender uma laranja, você vai ter R$1. Você vender duas, R$2. E assim sucessivamente. Se você vender 6, você vai ter R$6. E assim vai. Vocês percebem que aqui agora já temos a função linear. Cada variação aqui variou um aqui, variou um também. Então, qual que é essa função? Essa função aqui vai ser apenas a função x. Quando o x é 1, y é 1. Ó, vamos ver um exemplo prático aí de aplicação. Ó, temos um agricultor, ele vende banana a R$6 a dúzia. Então, temos lá R$6 a dúzia. Uma dúzia. Sendo x a quantidade de banana. Então, x vai ser a quantidade de banana. Eu quero saber qual a função que representa o total arrecadado. No caso, o total arrecadado vai se representar pelo y. Só que eu quero em função da quantidade de banana vendida. Então, vamos ver. Se a dúzia de banana é R$6, eu quero saber quanto custa uma banana. Então, eu tenho que 6 dividido por 12, cada banana vai ser 50 centavos, correto? Então, qual vai ser minha função? Ó, o y vai ser 50 centavos vezes o valor de x. Se eu vender duas bananas, um exemplo, meio vezes 2 vai ser 1. Eu vou ter R$1. Se eu vender 4 bananas, 50 centavos vezes 4, R$2. E aqui qualquer valor, eu vou sempre achar qual vai ser o valor que eu vou arrecadar, em função da quantidade de banana. Agora, se a minha pergunta fosse em função de quantas dúzias seria, aí a função seria diferente, né? A dúzia é R$6, então 6 vezes a dúzia. Se eu vendesse uma dúzia, 6 vezes 1, eu ia ter R$6. Então, você sempre tem que estar atento em qual que vai ser, o que está perguntando que vai ser o x. No caso aqui, vai ser em função de uma unidade de banana. E nesse outro exemplo que eu dei aqui, vai ser em função da dúzia. Então, nessa primeira aí, o exemplo vai ser, a função vai ser essa, y é igual a meio vezes x. Ó, vamos ver outro exemplo. Seu Mateus contratou Henrique para plantar soja. O salário de Henrique é R$2.000 fixo. Ele ganha mais 10 centavos por metro quadrado plantado. Henrique plantou 2 hectares no mês. Quanto Henrique receberá? Vocês viram lá na primeira aula a função hectare. Essa unidade aqui, o hectare, ela representa quantos metros quadrados? Vocês lembram? 10.000 metros quadrados. Então, ele plantou 2 hectares. Quantos metros quadrados que ele plantou? Ele plantou 20.000 metros quadrados. E aqui, por cada metro quadrado que ele planta, ele recebe 10 centavos. Então, vamos ver quanto que ele vai ganhar aqui. Isso aqui vezes 10, 20.000 vezes 10 vai ser R$2.000. Os 2.000 que ele recebeu variável, mais os 2.000 fixo, quanto que ele vai receber então no total? R$4.000. E qual seria essa função aí? Em função do quantos metros quadrados? Vai ser então 20.000 vezes a quantidade de metro quadrado, né, que é o x, mais o salário dele fixo, mais 2.000. Só corrigindo aqui. Aqui vai ser 10.000. 10.000 vezes a quantidade de metro que ele plantou, mais o salário dele fixo, né, que é R$2.000. Um zero a mais. 2.000. Muito fácil, né? Vamos continuar então.
Tem outra coisa também muito interessante aí, vai ser o zero da função. O que é zero? Ela também pode ser chamada de raiz da função. Vai ser o valor para qual a função aqui vai assumir o valor de zero. Ou seja, na prática, vai ser em qual ponto de x que o gráfico vai cortar o eixo x aqui. Aqui vemos, nesse gráfico, a função y é igual a x mais 1. Em qual ponto que cortou aqui? Cortou no ponto menos 1. E como que eu determino isso aí sem ter o gráfico? Eu pego a função, y é igual a x mais 1. Para achar o zero, então eu vou zerar o y. 0 é igual a x mais 1. X é igual a menos 1. Vimos aí que ela corta, o gráfico corta o x no ponto menos 1. Então, para qualquer função do primeiro grau, vocês vão calcular o zero fazendo isso, calculando como y fosse o valor zero. Agora, vamos entrar, nós vimos até agora a função do primeiro grau, agora vamos ver a função do segundo grau. Essa função do segundo grau, o gráfico dela, como vocês já podem ter visto aqui, vai ser sempre uma parábola. Aqui temos essa parábola aí no formato desse U, e aqui também ela está para baixo. Vocês vão ver na frente o que vai diferenciar. Então, a função do segundo grau ela é representada por essa fórmula aqui, ó. ax² mais bx mais c. Onde a, b e c aqui são os números reais. E lembrando que o primeiro tem que ser diferente de zero. Senão, iríamos anular o termo e ia ficar só com bx mais c, que ia transformar numa função do primeiro grau. Aqui temos alguns exemplos da função do segundo grau. Aqui, quanto que é o a? 3. O b? Menos 4. Lembrando sempre que são os coeficientes que acompanham os termos aqui. O a é o que acompanha o x². O b é o que acompanha o x. E o c é o termo livre aqui, que não acompanha nenhuma incógnita. Então, c vai ser 1. Nessa aqui, temos apenas o a e o c. Por que não temos o b? Porque não tem nenhum algarismo que acompanha apenas o termo x. Temos só o primeiro, que é o x², e o último, que é o termo independente. Então, o a é 1 e o c é menos 1. Da mesma forma, vemos aqui a cada uma determinando o a, o b e o c. Para vocês calcularem o zero da função, vocês vão ter que aprender a fazer isso aqui. Primeiro, vocês veem uma função do segundo grau, vocês separam os termos, o a, o b e o c, que vocês vão precisar deles ali mais na frente. Aqui temos um gráfico de duas funções. Essa daqui, vemos que temos a parábola, está para cima. O que faz determinar se ela é para cima? É o valor de a. No caso aqui temos meio. Meio é um número positivo, por isso a parábola é para cima. Aqui, no valor de a, temos menos 2. Como é negativo, a parábola fica para baixo. Para calcular o zero da função, como vocês podem já ter visto aí, nós vamos usar a famosa fórmula de Bhaskara. Primeiro, vocês vão calcular o delta, usando essa fórmula, b² menos 4ac. E para calcular o zero da função, vocês vão utilizar essa fórmula, x é menos b mais a raiz de delta, que é o valor que vocês acharam aqui, dividido por 2a. Zero da função, vocês viram, é o valor que corta o eixo x. Mas aqui, como é uma parábola, nós podemos ter alguns casos aqui interessantes. Aqui mesmo não cortou nenhum ponto aqui no eixo x, da mesma forma aqui. Por quê? Porque o valor de delta aqui é negativo. Vocês calculando o valor de delta nessa fórmula aqui, achou um número negativo? Não vai ter zero da função. A parábola vai ser desse ou desse jeito, não vai cortar o eixo x. Se o a for positivo, a parábola é para cima. Se o a for negativo, parábola para baixo. E, professor, se o delta for zero, sim. Aí nós vamos ter apenas um único pontinho aqui,
que essa parábola vai cortar o eixo x. Aí temos, se o A for positivo, parábola para cima, se o A for negativo, parábola para baixo. E o último exemplo aqui, vocês podem perceber que está cortando o eixo x em 2 pontos. Ou seja, aqui nós temos as duas raízes, né? Temos a equação do segundo grau aí completa, com as duas raízes. Nesse caso, o delta aqui foi um número positivo, e se o A for maior que zero, a parábola para cima. Se for menor que zero, a parábola para baixo. Vamos continuar aqui? Se a parábola for para cima, a concavidade dela voltada para cima, é que o A é positivo. Então, nós vamos ter um pontinho aqui, ó, um valor bem baixo, que é o mínimo. Já ao contrário, se a parábola for para baixo, nós vamos ter um valor mais alto aqui. No caso lá, vocês viram. No caso, o valor de y, né? Tem o y e aqui é x. Então, y vai assumir um valor máximo. E aqui nós vamos ver embaixo como calcular. Vimos que nessas coordenadas aí, nós vamos ter sempre um ponto. E o ponto é representado por 2 números, né? Um A e um B. No caso aqui, o A vai ser o x e o B vai ser o y. E como nós calculamos? O x, vocês viram lá, vocês vão pegar os termos, sempre determinar quem é A, quem é B e quem é C, e vai jogar nessa fórmula. Ó. Menos B sobre 2A, acha x. Menos delta sobre 4A, acha o valor de y. Aí no final vocês vão ter o ponto, que é o par ordenado x e y. Ó, vamos praticar, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Foi dada lá uma função qualquer. Primeira coisa que eu vou fazer, vou determinar os coeficientes A, B e C. Vamos lá? Quem é A? É 3. E B? A B tem um menos, então é menos 7. E C é 2. Fez isso aqui, ficou fácil. Agora vamos procurar o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Fácil. Agora é só jogar cada valor na fórmula. B ao quadrado, quem é B? Menos 7. Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Quem é A? Aqui no nosso exemplo é 3. E quem é C? C é 2. Então, delta vai ser igual, menos 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Delta vai ser 49 menos 24, vai ser 25. Ó, vimos aqui que o delta é um número positivo. Então, nós vamos ter lá no gráfico aquele exemplo. E aqui também o A é positivo, então a parábola vai ser para cima e vai ter 2 raízes, porque o delta é positivo. Professor, e se fosse negativo, menos 25? Se fosse negativo, não ia ter raiz, ia passar por fora do eixo x. Ó, calculamos o delta. Agora vamos calcular então os zeros das funções. Vimos lá que x é quem? É menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Só jogar cada termo também na fórmula. X é menos b. B é menos 7, mas eu tenho o menos da fórmula aqui, ó, menos e o menos 7. Manter os dois. Mais ou menos. Raiz de delta, quanto que é a raiz de 25? É 5. Dividido por 2a. O a aqui é 3, então 2 vezes 3, 6. Ó, aqui nós temos 2 raízes. Vocês podem perceber que nós vamos fazer 2 contas. Tem um mais e tem um menos. Então, o primeiro vai ser, primeiro x, ó, menos com menos aqui vai ser mais. Então, vai ser 7 mais ou menos 5 sobre 6. No caso aqui, eu vou ter que o primeiro x vai ser 7 mais 5, 12, dividido por 6, 2. E o segundo x? Agora o segundo eu vou usar o menos. 7 menos 5, 2 sobre 6, que é a mesma coisa que
1/3. Então, quais são os zeros das funções? O 2 e 1/3. Nós vimos também outro conceito que foi o do vértice aqui. Nesse caso, vamos ter um ponto mínimo ou máximo? Mínimo, né? Então, vamos ver como calcula ele lá. Vocês viram, para achar o x, olhando lá naquela forma lá, vai ser menos b sobre 2a. Então, vai ser, quem é o b? Menos 7. Menos 7, menos com menos mais, vai ser 7 positivo. 2a, 2 vezes 3, 6. Então, o x vai ser 7 sobre 6. E o y? O y, vocês viram na fórmula lá, vai ser menos delta sobre 4a. Menos delta, o delta nós calculamos aqui, que foi 25. Então, vai ser menos 25 sobre 4a. 4 vezes 3, 12. Então, aqui temos o valor de x e y. Então, qual vai ser o vértice aqui, o valor mínimo? Vai ser um par ordenado, né? O x, 7 sobre 6, e o y, menos 25 sobre 12. Vamos continuar. Função exponencial. O que é uma função exponencial? É uma função que a incógnita está aqui no expoente, ó. F de x é igual a elevado a x. E esse x, ele tem que ser um número positivo, né? Ele vai ter que ser maior que 0. Ele não pode ser um número negativo. E ele também não pode ser 0, porque se fosse 0, vocês viram lá, qualquer número elevado a 0 vai ser sempre 1. E não teríamos uma função exponencial, teríamos uma função constante. Aqui temos o gráfico da função exponencial. Se o a for positivo, que vai ser o coeficiente aqui, o gráfico vai ser desse lado. Já se o a for um número menor que 1, até 0, de 0 até 1 vai ser desse lado aqui. Vocês podem reparar uma coisa interessante, que nas duas passou bem no ponto 1. Por que passou no 1? Porque quando o valor de x é 0, vocês viram lá, ó, qualquer número elevado a 0 vai ser sempre 1. Então, quando x é 0, sempre vai passar aqui no 1. Independente de qualquer que seja a função, porque o a pode variar para qualquer número, vai ser sempre a mesma. Aqui temos um exemplo da função exponencial, 2 elevado a x. Quando o x é 0, vimos que o y vai ser 1. Quando o x for 1, 2 vezes 1 vai ser 2. Quando for 2, 2 ao quadrado vai ser 4. Quando for 3, 2 ao cubo vai ser 8. E assim vai sucessivamente. Essa função vai crescer muito rapidamente. Aqui vimos o exemplo de uma função exponencial. Agora vamos ver uma aplicação de uma função exponencial. Tem um fazendeiro lá que ele comprou 4 codornas. Ele foi lá, comprou 4 codornas. A criação de codorna, ela triplica, ou seja, cada mês que passa, ela triplica o número. E ele tem um puleiro lá que só tem capacidade para 360 codornas. Eu quero saber com quantos meses que o fazendeiro vai ter que vender uma parte dessas codornas para que o puleiro vai caber todas. Vamos só raciocinar aqui, ó. Aqui no início eu tinha 4 codornas. Passou o primeiro mês, se multiplica, se ela triplica, então 4 vezes 3, eu vou ter 12 no primeiro mês. E no segundo mês? 12 vezes 3, 36. E no terceiro mês? 36 vezes 3, 108. E assim vai aumentando. Vai chegar um mês aqui, a capacidade do puleiro dele é 360. Vai chegar um mês aqui que vai passar, então ele vai ter que vender. Eu quero saber qual é esse mês que ele vai ter que vender. Aqui eu tenho um exemplo de uma função exponencial. E quem é o a? Se ela triplica, vai ser o número 3, né? Então, 3 elevado a x, que vai ser a função,
Isso aqui é para cada codorna que triplica. Como eu tenho 4, eu vou também multiplicar por 4. 4 vezes 3 elevado a x. Tudo isso aqui tem que ser menor que quanto? Tem que ser um número menor do que a capacidade, menor que o 360. Então eu vou ter 3 elevado a x é menor que 360 dividido por 4. 3 elevado a x é menor que 360 dividido por 4, 90. Então, qual vai ser o valor de x? Nós vimos aqui, ó, 3, vamos colocar 3 ao cubo, vai dar 27. 3 elevado a 4 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, menor que 90. Aqui vai dar 81, né? 81 é menor que 90. Se eu aumentasse mais um 3 aqui, no caso, se eu colocasse o expoente 5, já ia dar 243, iria passar dos 90. Então, qual que vai ser o valor de x? Vai ser 4, ou seja, no quarto mês aqui, ó, vamos ver aqui, ó, vezes 3 vai dar 324. Ou seja, no quarto mês ele já tem que vender. Porque no próximo mês, se ele continuar com essas codornas, já vai ter um valor altíssimo e não vai caber mais no puleiro. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e aprendido sobre a aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no Fórum Tira Dúvidas. Falando em fórum, tem mais uma atividade avaliativa bem fácil para essa semana. E começa hoje e vai até o próximo dia 28 de novembro, quando nós teremos a nossa última aula. É muito importante que todos participem. Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite. Até a próxima aula.